Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. O estudo de hoje, né? No volume 2, 69, setembro 2 de 1899. O confessor deixa livre. Agora, com esta obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia de estar morto, começasse a reviver um pouco, mas contudo, e isso não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando vi que o coração se detinha um pouco, mas em busca do seu Criador, como se quisesse poupar, repousar nele, porque estava sem força. Vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, este ter que repetir aquele refrão, quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar, porque a obediência não quer, era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então, meu doce Jesus, encontrando-me em meu estado habitual, veio e lhe manifestei a ordem recebida. E ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz da minha paixão, porque, ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas, e os defeitos graves os tomará como coisa de nada e desapareceu. Então, o que a gente pensa, o que Jesus nos ensina aqui, né? Porque ela estava esses dias tudo na obediência, né? De até não deixar que Jesus venha, né? Quando Jesus queria vir, né? Era a morte do eu, né? Esse processo dessa morte, porque ela está no volume 2, né? Ela estava nesse processo aí de fazer esse, até pela obediência, né? Ela obedecer, né? Que era a coisa que ela mais, né? Era a presença de Jesus, né? Ela vivia aqui na Terra, né? E para ela, a vinda de Jesus a falar com ela, né?
era tudo, né, a privação é o que mais ela sofria, né, e quando Jesus deu a obediência de não ele não vir, né, foi uma morte, né, morte total mesmo de sofrimento para ela, né, mas ela entendeu, né, porque tudo tem um processo, né, Jesus ele vai nos ensinando tudo, né, na nossa vida, né, o processo nosso, né, desde o início, né, começa com os 31 dias, né, essa obediência, né, a Maria, né, porque a divina vontade ela começa, né, com obediência a Maria, né, o sim para Jesus, mas pelo intermédio de Nossa Senhora, né, da sua mãe, né, porque ela e Jesus foram os primeiros, né, a viver, né, na divina vontade, né. Então, quando Luísa viveu, né, Luísa foi uma depositária, né, e que depois de Maria foi a depositária e nós as os conhecimentos que o livro do céu nos traz, né, que Luísa escreveu tudo que Jesus queria, né, fazer, né, no seu reino, né, e nos transmite, né. Então essa processo todo de Luísa, né, de do reino, né, porque, o reino o reino de viver na vontade de Jesus, né, na vontade de Deus, ele requer obediência, né, a primeira coisa, né, e a morte do eu, né. Então, Luísa está passando por esse esse processo todo, né, e dando, né, esse conhecimento de que nós também, né, vamos passar por tudo, né, e depende das nossas escolhas, né, que eu escolho ser obediente, e fazer a vontade dele, ou eu escolho não ser obediente e fazer aí acontece a vontade permissiva, né, que é de castigos, cruzes, né, e não entender, né, porque a gente não vai entender, porque na vontade dele a gente entende o motivo das cruzes, a gente entende o para quê, né, o propósito. É muito diferente de viver, né, na vontade permissiva, sem entender ainda, né. Então, esse processo todo que Luísa faz e traz para nós, eh é que nos dá, né, o conhecimento, a luz de o que fazer, né, como fazer, né, eh, e até o processo de o próprio Jesus mesmo, né, caminhar na nossa vida, dar, né, todos os direcionamentos para nossa vida, né, ser Ele próprio, eh falando, agindo, né, eh, em tudo em nós, né, nossos passos, nossas mãos, né, o evangelho de um evangelho que eh, foi numa quarta-feira, na comunidade aqui do meu pai, né, na zona rural, que ele fala de cortar os membros, né, se o olho leva a pecar, arranca-o, né, se é a mão que leva a pecar, corta, né. Mas aí o padre explicando direitinho, né, falou assim: "Ó, não é isso, Jesus não quer isso, que a gente, eh, arranque o nosso olho", tipo assim, né, mas domina, né, tenha o domínio do nosso olho, de olhar as coisas, que Jesus quer, né, eh, que é da vontade de Jesus, né. Andar, né, se a mão, né, se eu não vou pegar, né, eu não vou furtar, eu não vou usar a mão para um furto, não vou a mão para, fazer um ato obsceno, né. Eu vou usar a minha mão para as coisas de Deus, eu vou usar meus pés para caminhar,
não para fazer o mal, mas para fazer o bem, né? Para estar na vontade de Deus, né? Então é o mesmo que a obediência aqui que pede, né? Que a Luísa viveu, né? Que ele ensinou Luísa a viver a mesma obediência nossa também, né? De em ver em tudo, né? A vontade de Deus e fazer pela obediência a Deus, né? Não obedecer a nossa obediência, né? É de ser o nada, né? De obedecer ser o nada, né? E agir, né? Ter os nossos membros, né? À disposição de Jesus, né? Nossa memória, inteligência e a vontade à disposição dele, né? Depois desapareceu um pouco, veio o confessor e, tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar essa obediência, disse-me: Não, podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto que fazer com este guerreiro tão potente. De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria a morte, mas que teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem, e não a intervalos, e ter-lhe-ia agradecido, aliás, ter-lhe-ia cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isso, diante de mim apareceu um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu ter-me-ia ido a ti, e ter-me-ia ido agradado, ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha vitória. Então ela a obediência era tanto, né, que ela podia ter morrido e ir para junto de Deus de vez, né? Ela queria, né, que tivesse acontecido essa a obediência, né, de voltar para Jesus, né, e ir para o céu, né? E eu, ó querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te e deixado aos portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais, e assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar, me deixar ela ia entrar e deixar a obediência, né? Mas o processo não era esse, né? Jesus queria que ela fosse obediente na morte do eu, né? Nesse processo, né? De obedecer, apesar de, né? E agora com a liberação, né? O confessor, né? Ou que ela podia falar com Jesus, né? É, ela já queria o contrário, né? Já tinha acostumado tanto com a obediência que queria ficar com Jesus, né? Morrer de vez, né? De não ver mais para ver lá no céu, né? Qual é o papel da obediência na vida espiritual da narradora? Tudo, né? É para morrer o próprio eu, né? Obediência é para que os conhecimentos, né? Ela, ela entender, para ela entender, né? O valor da obediência, né? O livro do céu, ele fala o tempo todo da obediência, né? E Luísa viveu na obediência, né? Então, a obediência é ser o próprio Jesus, né? Ser obediente em tudo, né? Na vontade, como ele quer, né? Porque Luísa, né?
ele trouxe muitas situações de obediência para ela e ela venceu todos, né? Descreva o conflito entre a obediência e o desejo de união com Deus. Então, ela queria ser tão obediente que ela queria ir para o céu, né? Morrer e ir para o céu, né? Então, aí ela ia deixar a obediência lá no portão, né? E ia prosseguir, né? Mas Jesus não quis, né? Não era esse tipo de obediência, né? De até morrer, né? Não era para morrer, era para morrer o físico, não. Por enquanto, não era a hora de morrer o físico. Ela queria que morresse o eu, né? Da alma dela. Esse que ele tomasse posse, né? De todo o ser dela, né? E que essa obediência fosse total, né? Na vida dela, né? Obediência de viver na vontade de Deus, né? Porque Jesus aconselha a narradora a manter em mente sua paixão? Como isso ajuda a enfrentar o sofrimento? Se a gente for pensar, né? Porque Jesus revelou um pouco, foi uma luz, né, para a Aline, né? E a gente pensar que cada sofrimento nosso, a cada decepção, né? A gente acontece muitas, né? Na divina vontade de Jesus, permite situações, né? Então, de aborrecimento, né? De sofrimento. Mas se a gente for comparar com o sofrimento que ele teve, né? Tudo que a gente viver, né? Se a gente lembrar, primeiro, como Jesus viveu, né? Na cruz, né? No momento da paixão, como ele foi humilhado, né? Massacrado, né? Então a gente vê que o sofrimento da gente, né? São pequenos, né? Mínimos, insignificantes, né? Perante ao sofrimento da paixão, né? Que Jesus viveu, né? Ele não viveu só na paixão, né? Ele foi desde criança, né? Desde seu nascimento, né? Eu que estou vendo, estou estudando muito o livro de Valtorta, então é muito interessante a gente ver, né? Porque a gente vê na Bíblia, escrito, né? Da Bíblia, ele relata muito por alto, né? Assim, o que foi a vida de Jesus, né? Fala muito a vida pública, né? A vida íntima dele, né? E a vida pública o evangelho revelado diferente, né? Como foi realmente ele contando, né? Porque lá foi a inspiração dos apóstolos, né? Mas a vida de Jesus revelada por ele, né? A Valtorta é completamente diferente. A gente sabe que foi só sofrimento, né? Só sofrimento, né? Ele foi mal entendido em tudo, né? Em tudo, tudo. Qual a relação entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento humano, segundo o texto? Tem muita relação, né? Que o sofrimento humano, o nosso sofrimento é semelhante ao dele, mas o nosso é nada perante o dele, né? Porque o sofrimento físico, né? O sofrimento físico nosso, que às vezes acontece, né? É um sofrimento comparado à paixão, ao sofrimento que Jesus teve, porque cada criatura, como o Ruth estava explicando, né? Cada criatura é Jesus ali, né? E se a criatura entende, né, sabe que o valor do sofrimento, sim, mas se é o sofrimento da vontade permissiva, né? Jesus está sofrendo também, né? Porque ela não está entendendo, né, o sofrimento, né? Está blasfemando. Jesus está sofrendo ali também, né? O que significa para a narradora ser deixada livre pelo confessor? Como isso impacta a sua relação com Deus? Né? Somos livres, né? Jesus deixou o livre-arbítrio para nós, né? Porém, tem que saber usar, né? O livre-arbítrio, porque Jesus não é intrometido, né? Então, somos livres, mas
na medida que sabemos usar o nosso livre-arbítrio, né? Para ele, não para agir no nosso humano, né? Aí, agir com a vontade dele, né? Estar, não usar o nosso livre-arbítrio com a vontade humana nossa, com a vontade de Deus, né? Porque a narradora menciona o desejo de uma união eterna com Deus sem intervalos. É que se a gente está com Deus, né? Se a gente está na vontade dele, né? Nada, né? Nada, é tudo com Deus, né? É tudo na vontade dele, né? Aí é uma eterna união, né? Verdade. Muito importante, né? O que Jesus está falando aqui, né? Essa a vontade, a inteligência aqui. O que o olho resplandece e belo pode simbolizar no contexto do texto. O que o olho resplandecente e belo pode simbolizar no contexto do texto, como a voz que diz teria sido minha vitória se relaciona com o tema da obediência e sofrimento. É porque ela ia para o céu, né? Se a obediência continuasse, né? Porque ela já estava muito fraca, né? Ela pensou que ia morrer, o corpo ia morrer, né? Então a obediência ia levar ela para o céu, né? E aí ela ia deixar a obediência, né? A obediência até a morte, né? E ela queria isso, né? Como você interpreta a ideia de que o sofrimento pode ser um caminho para a união com Deus? É claro que é. O sofrimento é um caminho para a união com Deus, né? Porque Jesus, a gente assemelha a Jesus, né? Tá ali com Ele, né? Agindo com Ele, né? Porque se a vida de Jesus foi sofrimento, né? Foi dor, né? Então, na medida que a gente repara, tá ali junto com Ele, a gente tá, né? É um caminho, né? É o caminho nosso, né? De união com Ele é essa, né? De viver tudo que Ele viveu, né? Entender agora o que Ele quer nos ensinar, né? Na vontade dele nesses tempos, né? Estar em entendimento, né? De saber que é a vontade dele que está acontecendo, né? Você acha que a obediência, mesmo quando dolorosa, pode ser uma forma de crescimento espiritual? Porque sempre, né? Sempre a obediência a Jesus, mesmo que seja difícil, né? Mesmo que quanto direcionamento Jesus nos dá, né? Aqui no grupo, né? Cada pessoa, que às vezes a gente está no caminho pensando que é certo, né? E Jesus nos faz voltar, né? Mostrar o caminho certo, né? E isso nos faz crescer muito, muito na vida espiritual, né? Explique como o texto aborda a relação entre obediência, sofrimento e liberdade espiritual. Obediência, sofrimento e liberdade espiritual. Então, a obediência é a chave de tudo, né? Se eu tenho obediência, eu vejo o sofrimento diferente, né? E essa liberdade espiritual, ela, com a vontade de Deus, né? Eu sou livre, né? Porque é Ele que está me dando essa liberdade espiritual, né? Se eu vivo a obediência, se eu vivo a obediência, eu entendo o sofrimento, né? E se eu vivo na vontade de Deus, eu sou livre, né? Tem essa liberdade espiritual, né? De estar com Ele, né? Entendendo ser livre, né? Não, muitas vezes a gente fala, liberdade é fazer tudo que eu quero. Não, a liberdade é estar na vontade de Deus, né? Fazer realmente o que Ele quer, o que Ele pede, né?
Discuta o significado da visão mística no final do texto e sua conexão com os temas centrais. Ai, deixa eu ver aqui. A liberdade no final do texto que fala, né? Aí que ele fala, ó querida obediência, depois de nos termos rido junto, ter-me-ia deixado os portões do paraíso para te dizer adeus e não nos vermos mais. E assim não ter-me-ia que ver mais contigo e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Então, essa liberdade, esse final aqui, né, que Jesus, a Luísa fala, né, incentiva, aqui que é, quer ver aqui, ó, discuta o significado da visão mística no final do texto e sua conexão com os temas centrais. Então, é essa visão de obedecer, apesar de obedecer e essa obediência levar ela para o céu, né? Acho que é isso, eu não entendi muito, mas essa visão, né, de ela entender que no final a obediência venceu até nisso, né? De fazer com que ela obedecesse até a morte, para que levasse ela para o céu, porque ela sempre queria ir para o céu, né? Queria terminar a vida dela aqui carnal, aqui a vida terrena, né? Para ir para o céu. Então, ela tinha essa visão, né? De que com a obediência ela ia deixar a obediência para trás, né? Porque ela obedeceu até a morte, né? E ia encontrar com Jesus, né? Acho que é isso, sim. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me enviou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina da minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me glória da vontade divina na minha alma, dá-me provício para que eu possa fazer todas as ações sob teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Texto do tema 52, Livro do Céu, volume 2, capítulo 68. 1º de setembro de 1899. Continua a obediência, mas um pouco mais moderada. Vida confessou, perguntou-me se tinha cumprido a obediência. E tendo dito que tinha acontecido, renovou a obediência, de que não devia absolutamente falar com Jesus, meu único e único consolo, e que devia despedi-lo se viesse. E eis que, havendo entendido que a obediência que me era dada era verdadeira, se meu interior disse: Fiat voluntas tua, tema nisto, mas ó quanto me custa e que cruel martírio. Sinto como um prego cravado no coração que o atravessa de lado a lado. E como meu coração está acostumado a pedir e desejar Jesus continuamente, tanto que assim como é contínuo o respirar e o bater, assim me parece que é contínuo desejar e querer a meu único bem. Então, querer impedir isso seria o mesmo que impedir alguém de respirar e bater do coração. Como poderia viver? No entanto, é preciso fazer prevalecer a obediência. Ó Deus, que pena, que rasgo tão atroz. Como impedir ao coração que peça sua própria vida? Como detê-lo? A vontade se punha com toda a sua força a freá-lo. Mas como se necessitava contínua e grande vigilância, de vez em quando se cansava e se distraía e o coração fazia sua escapada, e podia ver a Jesus. A vontade, dando-se conta disto, se punha com maior força a freá-lo, mas era vencida frequentemente
pelo que me parecia que fazia continuar atos de desobediência. Oh, em que contrastes! Que guerra sangrenta, que agonias mortais sofria meu pobre coração. Encontrava-me em tais estreitezas e em tais sofrimentos que acreditava que minha vida, não obstante isto, teria sido um consolo para mim se pudesse morrer. Mas não, e o que era pior, era que sentia penas de morte, mas sem poder morrer. Então, depois de haver derramado lágrimas amarguíssimas, todo dia, na noite, encontrando em meu habitual estado, meu sempre benigno Jesus veio, e eu, obrigada pela obediência, lhe disse: Senhor, não venha, porque a obediência não quer. E ele, compadecendo-me e querendo fortalecer nos sofrimentos em que me encontrava, com sua mão criadora, marcou a minha pessoa com um grande sinal de cruz e deixou-me. Mas quem pode dizer o purgatório em que me encontrava? O pior era que não podia me lançar para meu único e único bem. Assim eu era jogada, pedir e desejar Jesus. Oh, as almas benditas do purgatório, que és permitido pedir, desejar, lançar-se ao seu bem, porque lhes está proibido tomar posse dele. A mim não, a mim era negado mesmo este consolo. Então, toda noite não fiz outra coisa que chorar. Quando minha débil natureza não podia mais, o amado Jesus voltou em atitude de querer falar comigo. E eu, em seguida, recordando a obediência que quer reinar sobre tudo, lhe disse: Amada vida minha, não posso falar. E não venho, porque a obediência não quer. E não venha, porque a obediência não quer. Se queres fazer entender a tua vontade, vai ter com o confessor. Enquanto dizia isto, viu o confessor. E Jesus, aproximando-se dele, disse-lhe: Isto é impossível, tendo as minhas almas tão submersas em mim, que formamos uma mesma substância, tanto que não se distingue mais uma da outra. E assim, quando duas substâncias se unem, uma se transmite na outra, e depois, embora se queira separá-las, é inútil até mesmo pensar. Assim é impossível que minha alma possa estar separada de mim. E havendo dito isto, já se foi, e eu fiquei mais aflita do que antes. O meu coração batia tão forte que senti abrir meu peito. Depois disto, não sei dizer como, encontrei-me fora de mim mesma. E esquecendo-me, não sei como da obediência recebida, virei para a abóbada do céu, chorando, gritando e buscando a meu doce Jesus. Quando de repente o vi e vi, lançando-se entre meus braços, todo cheio de amor e definhando, mas logo me lembrei do mandato recebido e lhe disse: Senhor, não me queiras tentar esta manhã. Não sabes que a obediência não quer? E ele mandou-me o confessor, pois eu. E eu, não é verdade. És porventura algum demônio que me quer enganar e fazer-me faltar obediência? E Jesus, não sou demônio. E eu, se não és demônio, façamos juntos o sinal da cruz. E os dois sigamos com a cruz. Depois continuei dizendo-lhe: se é verdade que o confessor te enviou, vamos a ele, a fim de que ele mesmo possa ver se é Jesus Cristo, ou bem o demônio. E então poderei estar seguro. Assim fomos com o confessor. E como Jesus já estava em forma de menino, rodei em seus braços, dizendo-lhe: Pai, veja como você mesmo, veja você mesmo, é meu doce Jesus ou não? Agora, enquanto Jesus bendito estava com o Pai, disse-lhe: se és verdadeiramente Jesus, veja a mão do confessor. E em minha mente pensava que se fosse o Senhor, teria feito essa humilhação de lhe beijar a mão. Mas se não fosse um demônio, não. E Jesus a beijou, mas não ao homem.
senão a potestade sacerdotal. Assim a beijou. Depois disto, parecia que o confessor o conjurava para ver se era demônio, e não encontrando tal, me devolveu. Mas, com tudo isso, meu pobre coração não podia gozar dos abraços de meu amado Jesus, porque a obediência tinha como atado, impedido muito mais, porque ainda não havia nenhuma ordem contrária. Por isso, meu coração não ousava desabafar, nem sequer dizer uma palavra de amor. Ó santa obediência, como és forte e poderosa. Eu te vejo nestes dias de martírio ante mim como um guerreiro potentíssimo, armado da cabeça aos pés, com espadas, flechas, cheio de todos aqueles instrumentos aptos para ferir. E quando vê que meu pobre coração cansado e abatido quer consolar-se buscando seu refrigério, sua vida, o centro ao qual se sente atrair, como uma você, olhando-me com mil olhos por toda parte, me fere, com feridas mortais. Tenha piedade de mim e não seja tão cruel comigo. Mas enquanto digo isto, a voz de meu adorável Jesus faz-se ouvir nos meus ouvidos e diz: a obediência foi tudo para mim. A obediência quero que seja tudo para ti. A obediência me fez nascer. A obediência me fez morrer. As chagas que tenho em meu coração são feridas e marcas que me fez a obediência. Com razão disse que é um guerreiro potentíssimo, armado com toda classe de armas aptas para ferir, porque em mim não me deixou nenhuma gota de sangue. Me arrancou as carnes, me deslocou os ossos, e meu pobre coração destroçado, sangrante. Ia buscando um alívio, alguém que tivesse compaixão de mim. A obediência, então, tomando-se para mim, mais do que eu creio a tirana, só se contentou quando me sacrificou na cruz. Se me viu esperar vítima com seu amor. E por que isso? Porque o ofício deste potentíssimo guerreiro é de sacrificar as almas. Por isso não faz outra coisa que mover guerra encarniçada a quem não se sacrifica tudo por ela. Por isso não tem nenhuma consideração se a alma sofre ou goza, se vive ou morre. Seus olhos já estão atentos para ver se ela vence, que das outras coisas não se dá trabalho. Por isso o nome deste guerreiro é vitória, porque concede todas as vitórias à alma obediente. E quando parece que esta morre, então começa a verdadeira vida. E o que não deu obediência? Por meio dela, venci a morte, derrotei o inferno, desamarrei o homem correntado, abri o céu e, como rei vitorioso, tomei posse do meu reino, não só para mim, mas para todos os meus filhos que se teriam aproveitado da minha redenção. Assim é verdade que me custou a vida, mas a palavra obediência me soou doce ao ouvido, e por isso amo tanto as almas que são obedientes. Volto a falar de onde deixei. Depois, um pouco veio o confessor e, tendo-lhe dito tudo o que disse a si, renovou-me a obediência de continuar da mesma maneira. E tendo-lhe dito, Pai, permita ao menos dar liberdade ao meu coração, de rogar a Jesus que a obediência de lhe dizer, quando vem, não venha, não posso conversar, faço, e ele, faça o que puder para detê-lo, e quando não puder, então, dê-lhe liberdade. Nossa, quanto sofrimento, né? Quanta morte doeu para poder viver na obediência. Como é dura essa obediência. É uma guerreira, realmente, como diz o texto. E ela só sai vitoriosa.
Como é difícil, meu Deus. Quanta dor é causada pela obediência. Tanto é que Jesus diz, né? Me tirou tudo a obediência. A última gota de sangue foi tirada. Mas olha a glória que ela deu, a ressurreição. Meu Deus, meu Deus. Como é forte a obediência, como é forte a obediência, né? Então, vamos ver. E depois que ela se sente assim, vencida pela obediência, o confessor dá um pouco de liberdade a ela, né? De tanto sofrer que Luísa passa. Está vendo o amado e não pode falar com ele. Nossa, é um rasgo na alma, como ela diz, é o próprio purgatório. Ou às vezes ela diz, né, é pior do que o purgatório. Que dor tão grande, né? Tem o amor e o poder. Sim, Maria. Arde o coração. Arde demais. Arde demais. Nossa. Nossa, como é difícil, como é difícil. Ai, eu só me lembro. Tem uma vez que eu deixei minha netinha. Eu tinha que ir embora da casa dela. Eu tinha um compromisso, não sei. E tinha que ir embora. E minha netinha ficava chorando, gritando que eu não fosse. Chega a doer aquela palavra. Não vou, não vai embora. Mas eu precisava obedecer. E era cortante, né? Não poder ficar como se fosse assim, com um objeto amado, porque precisava obedecer. Não é fácil. E também, muitas vezes, a gente quer ultrapassar os limites, mas não pode, porque precisa obedecer. Eu me via muito nessa situação no namoro. A carne é muito forte e a gente precisava obedecer. Então, a obediência, né? Essa obediência humana que eu estou falando, imagina uma obediência divina, de amor puro, de amor grande como Deus. É muito, é muita dor, né? É muito terrível, mas é necessário. Ela está perto e ela vai vencer. Então o padre vê, né, a situação de tanta dor e dá um pouco de liberdade para ela. Então vamos continuar aqui as perguntas. Qual é a ordem dada pelo confessor e por que ela causa tanto sofrimento à pessoa? A ordem que o confessor dá é que ela não vá mais falar com Jesus. Ela é proibida de ir atrás de Jesus, de ver Jesus, de conversar com Jesus. Como a pessoa descreve a luta entre a obediência e o desejo de se conectar com Jesus? É uma luta grande, é uma luta de dor, é uma luta de sangue. Porque para Luísa é o mais importante na vida dela, é a respiração. Ela diz, como é que eu vou ficar sem respirar? Eu vou ficar sufocada sem o amor da vida dela. Que martírio, que martírio, martírio. É a obediência, é um martírio. Que Jesus vem dizer, é igual ao meu martírio da cruz, é martírio de morte mesmo, de morte. Nossa, chega o coração, é ferido, né? Nossa, filho de Nossa Senhora, uma espada transpassará a tua alma. Ela vai ter que dar o filho dela à morte. E não vai ser poupado como Abraão, que Deus pede para poupar o filho, Isaac. Aqui não, Nossa Senhora dá por obediência o filho mais amado, a cruz mais dolorosa da obediência a Deus. Dá-me o teu filho unigênito,
o único Filho. Nossa, para a salvação da humanidade, que sacrifício! O sacrifício da obediência, meu Deus, é muito forte mesmo. E ela diz, qual o significado da comparação entre a obediência e um guerreiro potentíssimo? A obediência é esse guerreiro, né? A obediência, ela vai guerrear com você, não vai lhe deixar vencer. Você vai ficar abatido, acabado, mas ela vai vencer. A obediência vai vencer. E é difícil esse guerreiro. É muito difícil, é muito duro. É atormentador, né? Agora a outra. Como a obediência é comparada ao sacrifício de Jesus na cruz? É o sim, né, de Jesus à cruz. É a obediência de Jesus na cruz de dizer sim, eu estou pronto. Não é minha vontade, mas sim a tua, Senhor, nunca é feita. Jesus diz isso no Getsemane. Não a minha, mas a tua vontade. Então, a obediência que chega à morte. E morte de cruz. Nossa. Qual o papel do sofrimento na purificação espiritual, de acordo com o texto? O papel do sofrimento. O sofrimento é o sofrimento da salvação da humanidade, né? Esse sofrimento da obediência que traz a salvação para a humanidade. Esse é o papel. Vai vencer a obediência, porque tem algo maior. Ela é como se fosse a filha da salvação, o resultado da salvação, não sei como dizer isso. A constatação da salvação é a obediência. É uma senhora poderosa, um guerreiro potentíssimo para a salvação da humanidade. Como a presença de Jesus é retratada no texto, ela é mais consoladora ou mais provadora? É provadora, é provadora. E ele vem também para consolar, quando ele chega e está perto dela para consolar, para poder ela aguentar a dor da privação dele e de não querê-lo. Porque ela diz, saia, não venha. Não venha, por favor, a obediência não quer. Eita, é muita dor, viu? E ele também, ele tem que obedecer ali, de não ir à frente. Embora muitas vezes ela quer dar aquelas escapadas e ficar, mas logo ela sente que não pode, não pode. E vem esse sofrer muito potente, muito grande. E ela tem que passar esse sacrifício de não saber nem respirar, de perder como se fosse o sentido mesmo. Como passar por essa provação, Jesus? Que tormento, que dor, que tortura, né? Você acredita que a obediência pode ser um caminho para a purificação espiritual? Só é. A obediência só é no caminho para a purificação espiritual. Porque todo sofrimento é purificador. Então é necessário passar pela obediência. A aprovação maior é essa obediência, que vai tirar tudo que é humano, vai tirar todas as forças, vai tirar tudo, tudo, até a própria respiração, como ela diz, né, no texto. Não saber nem respirar mais, não saber mais nem o que fazer. Está entregue à Senhora obediência. Como você lidaria com uma situação em que a obediência a uma ordem espiritual entrasse em conflito com seus desejos mais profundos? Como? Pedir a graça de Deus, primeira coisa.
É impossível sem a graça de Deus, é impossível, é impossível. Tem que ter um amor muito grande por Jesus, mas tão grande, tão grande. E essa graça de passar por essa provação, porque é dor, é dor que corta a alma. A obediência é dor cortante, que você nem saber se está no caminho certo, de perder o prumo, completamente o prumo, e de cansar, e de doer e de chorar, de não estar ali por amor a Jesus, porque se não for, é de enlouquecer. A obediência lhe faz realmente enlouquecer, né? Aquele grito na garganta. Nossa, é muito doloroso. Então tem que ir com essa graça e com essa plenitude da vontade de Deus. Isso ela importa. O que você acha da ideia de que o sofrimento pode ser um meio de alcançar a união com Deus? Sim, o sofrimento não é o meio, é através da cruz que a gente se salva. Como você pode aplicar a ideia de obediência como sacrifício? Como na vida espiritual, como você pode equilibrar a busca por consolo espiritual com a necessidade de obedecer a ordem ou regras que podem ser difíceis de seguir. Consolo espiritual. É, como equilibrar? Que é um consolo espiritual? É dizer, é tua vontade, Senhor. Então, é tua vontade. E pronto. E seguir cegamente. É um passo da graça e correspondência da fé. Tem que corresponder à fé. Tem que acreditar e entregar a obediência que ela faça tudo. Eu acho que é isso. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O confessor deixa-a livre. Agora, com essa obediência um pouco mais mitigada, meu pobre coração parecia que de estar morto começasse a reviver um pouco. Mas, contudo, e isto não deixava de estar dilacerado de mil maneiras, porque a obediência, quando via que o coração se detinha um pouco mais em busca de seu Criador, como se quisesse repousar nele porque estava sem força, vinha-me em cima e com suas armas me feria toda. E além disso, esse ter que repetir aquele refrão quando o bendito Jesus se fazia ver, não venhas, não posso conversar porque a obediência não quer. Era para mim o mais atroz e cruel martírio. Então meu doce Jesus, encontrando-me eu em meu estado habitual, veio e eu lhe manifestei a ordem recebida, e ele se foi. Uma vez, enquanto eu lhe dizia, não venhas, que a obediência não quer, disse-me, minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, e ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas, e os defeitos graves o tomará como coisa de nada, e desapareceu. Depois de um pouco, veio o confessor, e tendo-lhe perguntado se ainda devia continuar esta obediência, disse-lhe, não,
Podes dizer-lhe o que quiseres e tê-lo quanto queiras. Né? O confessor dispensou ela da obediência. Parece que fui deixada livre e já não tenho tanto o que fazer com este guerreiro tão potente que é a obediência, né? De outra maneira, esta vez se teria feito tão forte que me daria morte, né? Nossa, mas me teria feito fazer uma grande ganância, porque me teria unido para sempre ao sumo bem e não a intervalos, e ter-lhe agradecido, aliás, ter-lhe cantado o cântico da obediência, ou seja, o cântico das vitórias, assim que me teria rido de toda a sua força. Mas enquanto dizia isso, diante de mim aparecia um olho resplandecente e belo, e uma voz que dizia: E eu ter-me-ia unido a ti, e ter-me-ia agradado de rir, porque teria sido minha a vitória. E eu, ó, querida obediência, depois de nos termos rido juntas, ter-te-ia deixado aos portões do paraíso, para te dizer adeus e não nos vermos mais. E assim não ter-me-ia que ver mais contigo, e ter-me-ia cuidado muito bem de não te deixar entrar. Engraçada, Luísa, né? Muito engraçadinha ela. Pois é, né? A obediência ia gerar um bem para ela, né? Ela ia morrer, né? De tanta tortura que ela tava. Minha gente, mas será que a Luísa tava falando aqui literalmente mesmo? Que ela ia morrer mesmo? Porque imagina, né, o estado que ela tava mesmo, gente, né? Diante de uma situação de morte mesmo, né? Fico pensando. Então, ela ia morrer e a obediência, né, ia ajudar ela, né, a se unir a Deus mais rápido. E aí o confessor foi e tirou, né, a obediência dela, tirou. Deus mesmo que tirou através do confessor essa obediência, né? Mas como é interessante, porque a Luísa, ela não questionava, né? Ela simplesmente cumpria, ela simplesmente obedecia, ela sabia que Jesus iria querer que ela cumprisse a obediência. E era interessante também essa atitude de Deus, né? Porque Jesus aparecia para ela ainda, né, para testar ela, para ver se ela ia continuar obediente, né, cumprindo ali a divina vontade nessa obediência, né? Então a Luísa ela era muito apegada ao sensitivo, né, a ter Jesus de forma sensível. E aí ela sofria muito, né, quando Jesus não aparecia para ela. Então também era uma forma de desapego, né? E é interessante, porque com a gente Jesus já faz diferente, Jesus não aparece pra gente, né? A gente não tem Jesus de forma sensível, né? E Jesus colocava essa realidade diante de nós, de que os filhos da divina vontade, eles vão viver plenamente no mundo espiritual, do mundo espiritual. Então Jesus quer que a gente desapegue de tudo quanto é material, né? Também das coisas santas que são materiais. Então, das imagens, né? De até mesmo de coisas como terço, escapulário, todas essas coisas que são santas, são boas, né? Elas geram efeitos positivos, sim, mas que Deus não quer que a gente se apegue a essas coisas, entendeu? Então a gente, né, pode ter na nossa casa, não tem problema, mas a gente não pode se apegar a elas, né? Ah, porque eu tenho que ter esse quadro de São José que eu ganhei da minha avó lá e eu não posso jamais perder esse quadro, não pode quebrar, nunca que pode quebrar esse quadro, né? Porque ele é muito importante, porque, né, esse quadro aqui que alcança graça para mim, né? Se não for esse quadro aqui, eu não consigo alcançar a graça que eu quero. Tem que ser esse quadro aqui, tem que ser essa imagem. Se não tiver essa imagem, eu não consigo rezar. Se não tiver esse terço, eu não consigo rezar. Eu tenho que, né, tá com esse terço na mão aqui para eu conseguir rezar. Senão, se for outro, eu não consigo, né? Porque esse texto veio lá da Itália, foi, né, como é que se diz? Foi bento pelo Padre Pio. O Padre Pio que deu a bênção nesse texto aqui, que abençoou ele. Então, eu tenho que rezar com esse texto aqui, não pode ser outro, né? Ah, porque
Eu tenho que usar essa só blusa de santo. Não pode ser outra, né? Tem que ser blusa de santo. Então, essas coisas, essas realidades, elas são todas sensitivas, né? São matérias, né? São matérias, são do mundo material. Então, Deus quer que a gente se desapegue dessas coisas. Porque o que diz na palavra? Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E aí não precisará mais se discutir se adora a Deus neste monte ou em Jerusalém, né? Porque isso Jesus fala para a samaritana, né? Que não vai precisar mais se discutir se vai adorar a Deus lá no monte da Samaria ou lá em Jerusalém. Isso não vai importar, porque os verdadeiros adoradores não vão se limitar a espaço, não vão se limitar a matérias, entendeu? A lugares, a, a construções, a objetos. Não, porque eles adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, Jesus deixa isso bem claro, em espírito e em verdade. Então, Jesus nos conduz a essa realidade, né, que a gente vive plenamente no espiritual. Então, foi importante também para a Luísa passar por esse momento aí, né, e ela, né, suportou essa ausência de Jesus sensitiva, né, para que nós pudéssemos gozar, né, plenamente desse mundo espiritual, né, dessa alegria de estar no mundo espiritual, né, de não ser dependente mais das coisas da terra, porque as coisas da terra elas acabam nos limitando, né? Acaba sendo limitações entre nós e Deus, sabe? A gente não fica plenamente livre, né? Mas quando o mais importante para nós, o essencial, está no espiritual, naquilo que se move dentro de nós, né? Naquilo que percebemos que é a vontade de Deus que está ao nosso redor, que não é uma vontade, assim, bem que eu posso dizer, que não é algo que se vê humanamente, né? A vontade divina é algo que a gente vê só com o olhar espiritual, só com o olhar divino, né? Então, são para essas realidades que Deus nos conduz, que Jesus quer nos conduzir, né? Então, percebi isso, né? Esse desapego que ele fazia com a Luísa. Deixa eu ver, teve outro ponto aqui muito interessante que Jesus falou mais cedo e eu esqueci. Essa parte. Minha filha, tenha sempre diante de sua mente a luz de minha paixão, porque ao ver minhas acerbíssimas penas, as suas lhe parecerão pequenas, né? Porque diante de qualquer sofrimento que a gente passe, a gente lembra de Cristo e a gente vê que a gente está sofrendo pouco. Essa é a verdade. Diante do sofrimento de Cristo, a gente percebe assim que quem somos nós para não sofrer? Quem somos nós para nos revoltarmos contra a cruz de Cristo, contra o sofrimento? Se até o próprio mestre sofreu dessa forma, e o discípulo ele não é maior do que o mestre. Então, se o mestre passou pela cruz, o discípulo também tem que passar pela cruz, né? As suas te parecerão pequenas, né? As nossas cruzes são pequenas perto da cruz de Cristo, de tudo que ele passou, de todas as barbaridades que ele passou, né? E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Deixa eu ver aqui onde foi que eu parei. E ao considerar a causa pela qual sofri tantas dores imensas, que foi o pecado, os menores defeitos lhe parecerão graves. Porque diante de Jesus a gente reconhece, né, que ele foi ferido pela ingratidão dos homens. Então, da mesma forma, qualquer mínima ingratidão que a gente tem, né, nos pesa demais. Pesa demais.
dói demais, dói, porque a gente não quer magoar Jesus, a gente não quer ferir Jesus, a gente não quer ver ele ferido. Então, qualquer coisinha a gente já sofre, né? Já é motivo de gente sofrer, qualquer pecado que seja, por menor que seja, mas qualquer atitude de ingratidão para com Deus, para com o Pai, né, nos é motivo de sofrer, né, né, porque a gente não quer magoar Jesus, a gente não quer ferir ele. A gente reconhece o tanto que ele sofreu, a paixão dele, a gente consegue perceber o amor dele, que ele não merece isso, ele não merece receber nossa porcaria, ele não merece, né? Então, é isso que a alma contempla, né? Que Jesus está falando aqui no trecho. Em troca, se não olhar em mim, as menores penas lhe parecerão pesadas, e os defeitos graves o tomará como coisa de nada. Meu Deus, isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, quem não vê Jesus, quem não contempla Jesus, quem não consegue olhar para ele de verdade, né? Assim, não consegue sofrer, gente, não consegue, né? A unha encravada da pessoa, a pessoa já está reclamando. A pessoa reclama do vento, a pessoa reclama da comida, a pessoa reclama do sol, reclama da chuva, reclama do trabalho, reclama de tudo, não sabe, como é que se diz assim, penar diante de nada, não sabe sofrer, né? Não sabe por quê? Porque não consegue olhar para Cristo doloroso, sofrendo. Não consegue, ela só se enxerga. Ela só se enxerga e ela se acha, né, muito importante, a pessoa mais importante da face da Terra, que não pode sofrer. Jamais, né, que um espinho não pode jamais, assim, cruzar com o pé dessa pessoa, nem pensar. Sabe, gente? Então, assim, que falta de humildade, né? Que falta de humildade, né? Porque não reconhece o amor do Criador, né? É uma pessoa que vive na mentira, porque a humildade é a verdade. Então, a pessoa vive na mentira. Uma pessoa que não olha em Jesus, não olha para Jesus, ela vive na mentira de que ela é Deus, na mentira de que ela é como Deus. Então ela não quer sofrer. Ela não quer sofrer, né? Porque ela se acha muito poderosa, ela não pode sofrer jamais. Então as penas são pesadas por causa disso. E mesmo para aquelas pessoas que já, né, reconheceram o amor de Jesus por elas, né? Isso também vale. Quantas vezes, né, as pessoas sofrem, Deus manda cruz para elas serem santas, para elas, né, serem melhores. E elas carregam a cruz de mau gosto, de mau grado, né? Então é uma cruz que parece ser muito pesada, que parece que vai esmagar a pessoa, né? De tanto que ela, no fundo, ela odeia aquela cruz, ela não queria aquela cruz, ela queria chutar a cruz, ela queria cuspir na cruz, né? Mas ela não faz isso porque ela sabe que precisa suportar a cruz dela para ela ser salva e ela fica com aquela cruz. Mas é uma cruz que pesa para ela, uma cruz pesada. Ela não consegue viver a palavra que Jesus diz, né, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ela não consegue viver isso, né? Tudo para ela é pesado. Tudo para ela, né? Uma pessoa que pede para lavar a igreja, para ela aquilo dali é muito pesado. E tudo para ela é motivo de fardo. Tudo. Qualquer encargo que Deus dá para ela, ela vê como se fosse um fardo. Porque ela não consegue olhar para Jesus.
ela não consegue olhar para Jesus. Ela não foca em Jesus, entendeu? Ela não foca em Jesus, o foco dela não é Jesus. O foco dela ainda é ela mesma. Então ela olha para si mesma e ela diz: isso aqui é pesado, porque eu vou estar limpando essa igreja, eu vou deixar de lavar minha roupa, porque eu vou estar cuidando dessa igreja aqui, eu vou deixar de estar assistindo minha novela, porque eu vou estar aqui limpando, né? E quem é que vai lá, tá na minha casa, limpando a minha casa? Então, ela deixa de olhar para Jesus, ela deixa de doar para Jesus e ela quer olhar para ela mesma. Ela quer ganhar para ela mesma, ela quer ter lucro pessoal. Ela não quer doar para Deus, né? Então tudo é pesado para essa pessoa, tudo é pesado para ela, né? Tudo pesa, tudo pesa. Ao contrário, né? Quem fica olhando para Jesus, né? Fica querendo doar para Jesus o tempo inteiro, né? Reconhece, tem diante dos olhos a pessoa, né? Que ele é. Então essa pessoa, né? Para ela tudo é pouco, tudo é pouco, tudo é pouco. Ela quer dar mais, ela quer fazer mais e para ela nada é pesado. E ela anda, anda e não se cansa, né? Caminha, caminha e não se fadiga. Então é desse jeito, né? Ela faz o maior esforço e para ela não é pesado, não é pesado. É sacrificante, é sacrifício, mas não é pesado, não esmaga ela, entendeu? Então esse peso que quer dizer, que fala aqui, é um peso esmagador, é um peso que esmaga a pessoa, que ela sente assim como se ela não conseguisse respirar, sabe? É assim que a alma se sente, como se não conseguisse respirar. E os defeitos graves os tomará como coisa de nada, né? Então, essa última sentença que Jesus dá. Se não olhar em direção a mim, os defeitos graves os tomará como coisa de nada. Nossa, muito pesado isso, né? Muito pesado. A alma que perdeu a sensibilidade para com Deus. Nossa, Jesus, misericórdia. Então acho que é isso por hoje, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.